Bom, vamos prosseguir. Agora a gente vai passar para a segunda parte, onde a gente vai descobrir a definição de psicanálise vincular, a definição do conceito de vínculos e os modelos e tipos de vínculos. Bom, vocês viram no slide anterior, lá na primeira parte, que a psicanálise vincular, ela é, na verdade, um agrupado de algumas teorias relevantes. Então, a psicanálise de família e casal, ela surgiu como uma ampliação da técnica psicanalítica individual, a partir do atendimento a pacientes esquizofrênicos e suas famílias em meados da década de 40. Os psicanalistas que pretenderam incluir essa clínica no contexto da psicanálise apoiaram nos conceitos desenvolvidos por Freud, Bion, Klein, o Winnicott, o Bleger, o Revier, entre outros, para elaborar suas propostas. Com a forte influência da escola inglesa de psicanálise, teorizaram acerca do funcionamento fantasmático inconsciente partilhado entre os membros do grupo. Estudaram a grupalidade como estrutura permanente do ser humano. Na verdade, o grupo, o vínculo, é uma capacidade inerente do ser humano. Teorizaram sobre o psiquismo familiar e ampliaram o conceito de transferência para designar tanto aquela que ocorre entre os membros do casal e da família, como entre eles e o terapeuta. E o que são os vínculos? Os vínculos, eles se organizam em uma estrutura. E os diversos elementos dessa estrutura formam um sistema. E aí, nesse momento, a gente vai brincar um pouquinho com a matemática. A gente vai lembrar, sei lá, na minha época era primário, uma das primeiras séries lá do primário, quando a gente estudou conjunto. Então, a teoria dos conjuntos, ela fala muito, ela descreve muito essa psicanálise vincular e a estrutura vincular, a estrutura do vínculo. Para a gente começar a entender daqui para frente, a gente vai ter que dar uma passeada, a gente vai ter que dar uma brincada lá na nossa infância. Então, conjunto é toda e qualquer coleção de elementos. Quando a gente está falando de casal, e na próxima aula a gente vai falar de famílias, a gente está falando de conjunto de pessoas, né? Duas pessoas, par, casal, a gente já está falando de um certo grupo. Então, a gente está falando de juntar elementos. A teoria dos conjuntos é a teoria matemática capaz de agrupar elementos. Então, vamos lá. Se eu tenho dois grupos, o grupo A e o grupo B, o grupo A é da Maria, né? E toda a sua história, todo o seu componente psíquico, né? Toda a sua família e de origem, e o grupo B do João. Então, com também todos esses componentes. Então, a gente pode dizer o seguinte, que Maria pertence, lembra do pertence e não pertence? Maria pertence ao conjunto A e João pertence ao conjunto B. Isso se chama na matemática relação de pertinência. Então, cada um pertence, cada elemento pertence ao seu conjunto. João pertence ao conjunto A? Não, João não pertence ao conjunto A. Maria pertence ao conjunto B? Não, Maria não pertence ao conjunto B. Então, a gente já começa a falar de vínculo, a gente já começa a falar de conjunto, de agrupamento de elementos. Maria se engraçou com João, João se engraçou com Maria, então a gente já começa a falar de uma relação de união. Eles estão começando a formar um casal, né?
Então, a relação de união é formada pelos elementos que pertencem a A ou B. Então, de repente, Maria se interessou primeiro, né? Tá querendo lá fisgar o João. De repente, João tá rodeando Maria. Então, assim, não tem ainda uma relação sólida. Então, a gente pode falar ali de um namoro, né? Mas já de um momento de envolvimento inicial. E formaram um casal. Eles são um par que estão investindo libido. Relação de interseção, formada pelos elementos que pertencem a A e B. Então, Maria e João formaram uma relação de interseção. Então, quando a gente passa a falar de relação de união, a gente fala de identificação, de escolha objetal, né? Então, Maria escolheu João, João escolheu Maria, fizeram um daqueles tipos de escolha por identificação, ou a gente faz escolha narcísica, ou a gente faz escolha por imago parental, né? Então, é uma escolha por identificação. E quando a gente passa para a relação de interseção, a gente já está falando de uma relação de interação entre os elementos. Então, vocês vão ver na psicanálise vincular, na configuração dos vínculos, que cada um dos elementos influencia e é influenciado pelos demais. Então, hoje a gente está falando de casais, a gente está falando apenas de dois elementos, João e Maria. Mas quando a gente falar de família, a gente vai falar de mais elementos, né? João, Maria, Bernardo, filhinho, Ana, filhinha, né? Então, todos os elementos ali influenciam e são influenciados pelos demais. Sempre existe uma relação e interação entre todos os elementos. Deve existir a presença de emoções. Vocês viram que para classificar casal precisa da troca de libido. É o tipo de emoção que vai articular, definir e caracterizar a forma de vincularidade. Os vínculos, eles são imanentes, eles são polissêmicos e eles são reticulares. Então, quando a gente fala que o vínculo é imanente, formar vínculos é inerente à condição humana. Polissêmico. Polissêmico quer dizer que o vínculo ele abarca um grande número de possibilidades. Então, é um grande número de configuração desse investimento de libido que a gente não consegue mensurar. A gente não pode definir, né? Mas a gente pode classificar quanto ao tipo e ao modelo que vocês vão ver. E quando a gente fala de reticularidade, que eles são reticulares, a gente está falando que isso acontece em forma de rede. Então, é uma rede na nossa casa e nas nossas configurações vinculares funcionam como redes sociais, tá? Então, vamos começar a falar dos modelos de vínculos. Modelo de vínculo, vocês viram que a gente não pode definir, a gente pode caracterizar. Então, vocês já definiram que vocês vão tratar duas pessoas como casal na clínica. A primeira coisa que vocês têm que fazer é classificar eles em qual modelo de vínculo eles se encaixam. Então, a gente tem 3 tipos de modelo: o parasitário, o comensal e o simbiótico. O parasitário é aquele modelo em que um parasita o outro. Eles não sofrem interações, os elementos todos eles não sofrem interações. Então, parasitário é aquele que parasita sem dar nada em troca. A psicologia hoje deu um nome muito interessante para isso, que são os vampiros emocionais, né? Aquela pessoa que tá com você, mas te suga, te suga, te suga, te suga, que você não consegue se mexer, você não consegue evoluir profissionalmente, você não consegue evoluir emocionalmente, nem psiquicamente, nem cognitivamente, porque aquela pessoa está ali toda hora sugando as suas energias. E
como é tudo para ele, por ele, né, e dele, você acaba não tendo nada em troca. Esse é o modelo parasitário. A gente tem o modelo comensal, que é aquele modelo que as pessoas que estão no vínculo, né, que compartilham o vínculo, que estão vinculadas, elas partilham uma mesa numa relação mútua. É bom, Rejane? Não, porque é aquela relação chá com bolo, sabe? É uma relação morna. As pessoas, elas apenas partilham de uma casa sem muita carga de afetividade, ou partilham de um lugar, ou partilham de um relacionamento, né? Não precisa nem morar junto para ser casal. E apenas você vê aquele casal, mas você não vê nenhuma carga afetiva, você não vê nenhuma troca de afetividade. E a relação simbiótica. A relação simbiótica é um termo do Bion e, nesse caso, ele difere um pouco da explicação do Freud de relação simbiótica. O Bion, ele quis chegar mais perto da biologia. Então, relação simbiótica, o Bion, ele faz uma analogia de uma troca recíproca e fértil de vida entre as partes vinculadas entre si. Então, eu falei para vocês que a gente não pode classificar também em uma relação boa ou uma relação ruim, mas a gente pode classificar como uma relação adequada e uma relação patológica. Uma relação adequada deveria seguir o modelo simbiótico, partilhar, né, de partilha, a troca ela precisa ser fértil e recíproca entre as partes vinculadas entre si. E agora, falando de tipo de vínculos, a gente tem o do amor, do ódio, do conhecimento, e o Zimmermann acrescentou mais um à teoria do Bion, que é o vínculo do reconhecimento. E todos esses vínculos, como na matemática, como na química e na física, a gente tem uma polaridade positiva e a gente também tem uma polaridade negativa. Então, quando a gente fala do vínculo do amor, esse L que vocês estão vendo aí na apostila de vocês, esse L quer dizer love, porque está em inglês, então vocês vão ver as iniciais em inglês e vocês vão ver as iniciais em português. Estão entre parênteses para demonstrar essa polaridade positiva e essa polaridade negativa. Então, L positivo e L negativo, quer dizer, love positivo e love negativo, e amor negativo e amor em positivo. O amor em positivo é aquela relação simbiótica que vocês viram nos modelos. Então, quando eu conseguir amadurecer a minha libido de forma adequada, eu vou conseguir passar essa libido para o outro, eu vou conseguir investir essa libido no outro de uma forma saudável, de uma forma fértil, de uma forma de troca recíproca. Então, esse é o vínculo positivo, é o A positivo, o modelo simbiótico. Agora, o modelo negativo, o menos A ou menos L, é toda manifestação de oposição ao amor. Eu coloquei uns exemplos aqui que estão na literatura, né, que é o puritanismo, o samaritanismo, o sujeito opõe-se à obtenção de prazer, mas tem um exemplo que vai ficar muito mais claro e a gente vê muito nos dias de hoje, que são as formas de controle, de mandonismo. Nas relações abusivas, o tipo de vínculo é menos A. Então, quando eu te proíbo de fazer alguma coisa, quando eu castro a tua alegria, quando
Desculpa. Quando eu te impeço de prosseguir e falo que eu te amo, que eu estou fazendo isso para cuidar de você, que eu estou fazendo isso para proteger a pessoa, isso é um vínculo menos A. É um vínculo patológico de tipo, né, de vínculo de amor. E a mãe semiótica também é um exemplo muito clássico desse tipo de vínculo negativo. Possessivo e sufocante, né, de modo que o seu amor cheio de sacrifícios pessoais, né, que aquela mulher vai fazer, é aquela mulher que vai falar assim: eu sacrifiquei a minha vida toda por você, e agora você quer sair de casa, e agora você não vai cursar, né, o curso de formação acadêmica que eu escolhi para você. Eu me submeti a coisas horrorosas, eu perdi a minha juventude, né? Um amor sacrificial e com renúncia ao prazer próprio funciona como infantilizador, de modo a não reconhecer e a impedir o necessário processo de diferenciação, separação e individuação do filho. E isso a gente pode levar também para os relacionamentos de casal. E isso a gente pode levar também para os relacionamentos de família. Então, se é um relacionamento que impede o processo de diferenciação, de separação e individuação do filho e de qualquer pessoa, esse vínculo é negativo. Se for uma troca fértil e saudável, né, que todos vão se diferenciar, todos vão respeitar as suas opiniões, a opinião um dos outros, que vão se separar, sim, para crescer, porque somos seres individuais, a gente cresce separado e a gente cresce junto como estrutura, né? E que a gente possa se individuar, vínculo positivo, de amor positivo. Vínculo do ódio. Então, vocês vão ver a mesma coisa, ó. Hate quer dizer ódio, né? Então, hate negativo, hate positivo, ódio negativo. O ódio positivo, ele já contei para vocês, que todos os sentimentos naturais, eles são naturais, eles são normais. Então, a gente sente raiva, a gente fica com ódio, a gente sente amor, a gente tem medo, a gente se sente solitário, a gente fica ansioso por algumas coisas, a gente fica um pouco triste. E ódio também a gente tem que sentir, né? Mas é aquele ódio que vai fazer você pensar e não tomar atitudes agressivas. Então, vai fazer você pensar, vai fazer você ponderar. É uma força que vai fazer com que você se impulsione na vida, né? Nas questões de conversar para resolver ou resolver as suas próprias questões, mas ele vira negativo quando ele parte para a agressividade, para a violência, né? Seja com palavra, seja com gesto, seja com atos. Então, todo gesto de agressividade que gera violência, ele é o vínculo negativo, né? O tipo de vínculo negativo do ódio. Então, a gente tem um estado emocional e conduta de hipocrisia e cinismo. E a gente tem a gente tem três estágios do ódio. Então, a gente tem estado do ódio, né? Que a gente não pode deixar que fique crônico. A gente não pode deixar com que isso fique remoendo na cabeça da gente, senão ele vira menos H, ele vai para a polaridade negativa. Então, cuidado com o ódio de vocês, resolvam, procurem resolver, né? Porque na verdade não é dirigido a outra pessoa, na verdade é para nós mesmos. Então, não deixem cronificar, não deixem que o ódio do paciente de vocês cronifique. Levem ele sempre para o vínculo positivo do ódio, que é de criatividade, de resiliência, de batalhar pelas suas próprias coisas, inclusive de se cuidar. O estado de ira,
que é um tempo limitado, que ele também precisa ser controlado, senão ele vai ao estado de fúria. Então a gente vê uma crescente. Primeiro a gente fica com raiva, depois a gente, se a gente não se controlar, né? Se a gente não se tratar, a gente fica com ódio. O ódio parte para a ira e a ira parte para a fúria, e na fúria nós somos capazes de fazer qualquer coisa. Então, para esse vínculo, para esse tipo de vínculo, ele ser sempre positivo, essa raiva ela precisa ser controlada primeiramente. Na verdade, vocês vão encontrar 3 tipos de pacientes no consultório nesse tipo de vínculo. Tem aquelas pessoas que não conseguem odiar, ele também está no vínculo negativo, tá? A gente precisa ter raiva, a gente precisa odiar, mas a gente precisa resolver vínculo positivo. Aqueles que não conseguem parar de odiar, virou cronicidade, né? E a tendência é um rancor vingativo, a pessoa fica rancorosa, e essa pessoa rancorosa ela vai minando os aspectos inteligentes do aparelho psíquico. E aquelas que odeiam e perdoam. Aonde a gente quer que o nosso paciente chegue? A gente quer que ele odeie e perdoe? Nem sempre. Mas a gente quer que ele chegue num ponto que ele consiga controlar, né? Entender e tratar as suas raivas, né? A sua agressividade própria. Vínculo do conhecimento. O vínculo do conhecimento ele é o vínculo não de conhecer as coisas, mas sobretudo, não é só do conhecimento das coisas, de processos, né, acadêmicos e informações, ele não é voltado só para isso, mas ele é sobretudo voltado para o conhecimento de nós mesmos. Então, quando a gente está no vínculo negativo do conhecimento, ele faz com que a gente que a gente faça com que o nosso ego use um mecanismo de defesa, de negação de forma patológica. Então, é o enfrentamento do não saber. E a pessoa passa também, além de não querer saber de si, ela passa também a não aprender com as experiências. E o vínculo positivo é um vínculo vinculador. É um vínculo que eu procuro autoconhecimento, eu procuro autocontrole, eu procuro saber de mim, eu procuro me entender, eu procuro lidar bem comigo para lidar bem com o outro, na capacidade vincular, e eu aprendo com as experiências. A gente pode também falar de vínculo negativo do conhecimento na mentira, na deturpação e na falsificação das verdades, que é o que vocês vão chamar na psicanálise de auto-engano. Então, quando isso acontece, a pessoa só está enganando a si mesma, né? E ela está na polaridade negativa do tipo de vínculo do conhecimento. Aí o Zimmermann falou o seguinte: vou acrescentar mais um vínculo nisso aí. Esses 3 primeiros são da teoria bioniana e esse último é da teoria do Zimmermann. Então ele colocou o vínculo do reconhecimento. O vínculo do reconhecimento está ligado às nossas interações sociais, né? Às nossas interrelações. Então, ele está ligado à inserção social da pessoa, do indivíduo, em diversos lugares, na família, na escola, no clube, como casal, né? É associado a uma necessidade vital de sentir-se reconhecido. Então, a gente tem sim essa necessidade, que pertence a um grupo. Gente, grupalidade é capacidade inerente do ser humano. A gente precisa estar em um grupo.
E respeitam o seu pleno direito a compartilhar o mesmo espaço e valores comuns a todos. Então, é o vínculo da inserção social. Então, quando o Zimmermann ele fala do vínculo do reconhecimento, a gente também vê isso aqui na nossa teoria lá da matemática associada à psicanálise. Quando eu falo que Maria e João estão em conjuntos distintos, para Maria se juntar com João, primeiro ela precisa reconhecer a si mesma, do mesmo jeito que João. Então, o primeiro reconhecimento é de nós mesmos, reconhecimento de si próprio. Segundo, a gente precisa do reconhecimento do outro e ser reconhecido ao outro. Então, eu me reconheço, formei um par, eu preciso ser admirado, eu preciso ser querido, eu preciso ser amado pelo outro. Ser reconhecido pelo outro. Então, são os 3 tipos de vínculo do reconhecimento que o Zimmermann ele acrescentou na teoria do Big. Então, agora a gente termina a segunda parte e vocês podem esclarecer as suas dúvidas a respeito disso, a respeito de todo esse assunto. Agora a gente vai passar para a terceira parte.